Eu converso hoje aqui no Justiça para Todos com o novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz federal Roberto Veloso. Doutor Veloso, o senhor faz parte da comissão de juristas encarregada de elaborar um novo Código Eleitoral. Qual que é o desafio maior nesse trabalho? O desafio maior é criar um procedimento próprio para a Justiça Eleitoral. É que hoje a Justiça Eleitoral ela não tem um procedimento ordinário para julgar as causas referentes à impugnação de mandato eletivo e um procedimento sumário para julgar direito de resposta, por exemplo. Hoje nós temos uma profusão de ritos. Tem o rito da ação de investigação judicial eleitoral. Tem o rito da ação de impugnação de mandato eletivo. Tem um rito que é o mesmo rito da ação de impugnação de registro de candidaturas. Então, tem o rito do artigo 96 da Lei 9.504, que julga também o direito de resposta, que julga também as representações por propaganda irregular. Então, nós temos vários ritos no direito eleitoral que precisam ser resolvidos. Então, na verdade, essa discussão é para se melhorar o procedimento do Código Eleitoral, ou seja, para tornar mais eficiente, mais rápido os julgamentos? Exatamente, mais célere. Porque uma das nossas propostas é aumentar a participação da Justiça Federal nos tribunais regionais eleitorais, com mais 2 juízes federais. Com isso, o número de membros dos tribunais regionais eleitorais passaria de 7 para 9. Assim, nós dividiríamos o Tribunal Regional Eleitoral em 2 turmas e aceleraríamos o julgamento das impugnações dos registros de candidatura, como também aceleraríamos o julgamento das ações de impugnação de mandato eletivo e das investigações judiciais eleitorais. A Justiça Eleitoral é uma justiça da União. E a Justiça Federal também, por que tem uma participação tão tímida de juízes federais? Na verdade, isso tem um aspecto histórico. É que em 1965, quando foi promulgado o Código Eleitoral, não havia Justiça Federal. A Justiça Federal ela só veio a ser implantada em 1967. É tanto que em 1969 houve uma alteração da Constituição para inserir um juiz federal em cada tribunal regional eleitoral. Só houve essa inserção depois que a Justiça Federal foi instalada. Mas é preciso dizer que naquela época nós éramos poucos juízes federais. Em 1988, nós ainda éramos poucos, nós não éramos 500 juízes federais. Na verdade, 149, não chegávamos nem a 200 em 1988, quando houve a nova Constituição. Então, nós ainda não tínhamos condições efetivas, objetivas, de assumir pelo menos uma parte, ou de participar do trabalho da Justiça Eleitoral de primeiro grau. Mas hoje nós já somos cerca de 2.000 juízes federais. Já há 5 tribunais regionais federais. Então a Justiça Federal hoje ela está interiorizada. Por isso os juízes federais querem participar da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral é uma justiça da União, é mantida com recurso da União, os servidores são servidores da União e não há mais razão para que os juízes federais estejam afastados da Justiça Eleitoral. Presidente, ainda mantendo nessa esfera eleitoral, nessa esfera política, o senhor já se manifestou contra o foro privilegiado. Mas qual seria a proposta da JUF? É acabar de vez com o foro privilegiado ou manter apenas para alguns cargos? Não, isso nós precisamos discutir. Nós vamos fazer uma consulta aos associados, discutindo com eles qual seria a melhor proposta que a JUF iria defender. Nós vamos defender o fim do foro privilegiado integralmente, como é nos Estados Unidos, ou nós vamos preservar para alguns cargos esse foro. Por exemplo, para o presidente da República. É um caso que se deve pensar. Para os ministros do Supremo Tribunal Federal,
é um caso a se pensar. Mas isso ainda não é uma resposta acabada. O que nós sabemos é a necessidade de se extinguir esse foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal para os ministros de Estado e para os parlamentares. Doutor Veloso, o senhor tem uma atuação bastante experiente nessa área penal. Inclusive, o senhor atuava numa vara criminal antes de assumir a presidência da JUF. Como é que o senhor vê o protagonismo hoje da Justiça Federal nesses últimos anos, sobretudo em razão da Operação Lava Jato? Nós damos todo o apoio à Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro, porque ele está desenvolvendo um trabalho sério, honesto e principalmente corajoso, porque ele tem enfrentado altas autoridades, ele tem enfrentado o poder instalado na República. Isso nos faz ver que o juiz federal Sérgio Moro é digno de todos os aplausos. Mas nós temos inúmeros Sérgios Moros espalhados pelo Brasil. Nós temos inúmeros juízes federais que trabalham diuturnamente com a mesma eficiência que o colega Moro faz. Isso transforma a Justiça Federal um ícone, um instrumento importante para o combate, para o enfrentamento da corrupção no país, que tem, evidentemente, tirado as crianças das escolas, tem tirado leitos dos hospitais e tem transformado o país naquilo que hoje nós estamos vendo. Ok, nós vamos falar mais ainda sobre a Operação Lava Jato, mas no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta a falar com o juiz federal Roberto Veloso, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. Em instantes, até já.